Xará, acho que o Corinthians era visto por muita gente como favorito pelo momento, né? Pela volta por cima. O São Paulo ainda abatido pela perda da Libertadores. Então o clima do jogo era muito mais favorável ao Corinthians do que ao São Paulo. Só que as particularidades do jogo, as contingências da partida transformaram toda essa expectativa em um São Paulo que poderia ter feito uma goleada histórica e só não fez porque parou. Porque no segundo tempo, em vez de jogar bola, quase que com 2 a mais permitiu o empate do Corinthians, que seria algo vergonhoso para o São Paulo e extraordinário para o time do Corinthians. Agora, o Corinthians, a gente pode dizer que perdeu o jogo, na verdade, com as expulsões. Começando com a do senhor Fagner, que para mim é o jogador mais violento do futebol já há muito tempo. As 2 entradas dele foram completamente desnecessárias e desproporcionais em termos de força. A primeira foi uma chegada de sola por trás no Lucas Moura, ele tomou cartão amarelo. No meio campo. No meio campo, e sabendo que tinha amarelo, ele foi por cima do Caleri, pisando ainda, esmagando a formiga em cima do tornozelo do Caleri. Esse foi o erro dele, né? Poderia até ter sido expulso direto, ele foi expulso ainda com cartão amarelo depois do vermelho. Então, o Fagner, que foi expulso na carreira, se não me engano, 8 vezes, poderia ter sido expulso umas 50, porque os árbitros sempre tiveram dó, tiveram condescendência com ele, foram muito condescendentes com o Fagner, mas ele sempre foi violento, não é uma coisa ou outra. Então, verdade. Não é pontual, Não é pontual. Toda hora tem um caso com o Fagner que agrediu, que foi violento, que entrou por cima e que merecia expulsão e muitas vezes não é expulso. Até porque, Xará, essa jogada aí, do pênalti, que restou no pênalti do Caleri, o Fagner não era para ele vir por cima, ele tinha que vir de lado. Ele botou o pé de cima para baixo. Se ele colocasse, porque o Caleri ia tocar na bola. Sim. Ele devia fazer, olha só, ele devia fazer a barreira para cortar a bola, não pisar no pé do Caleri. Olha só. Peraí, mas pisou, vamos só ver, peraí. Sim. Ele pisou e continuou pisando. Pisou. E só um detalhe, hein? Esse pênalti só aconteceu porque o Caleri é um jogador diferenciado, porque se fosse qualquer jogador manhoso, o Caleri escapou de 2 faltas sem cair, e ele poderia ter caído porque seria falta, ele continuou de pé, e continuou de pé de novo, se ele cai nas 2 vezes, era falta, e na terceira chegada de um jogador do Corinthians, do Ramalho, do Fagner, a primeira foi do Ramalho. Então, ele escapou de 2 faltas e quase caiu. O jogador normalmente nessa hora perto da área, Michele, cai para provocar uma falta perto da área, que seria um lance perigoso, mas não. Ele insistiu porque sabia que tinha condições de vencer esse lance. E na terceira chegada do jogador do Corinthians foi o Fagner que cometeu o pênalti e, consequentemente, aconteceu o gol que abriu o caminho para a vitória do São Paulo. Sabe o que acontece, Michele? Esse paralelo do futebol, ele sempre vai existir entre a glória e a derrota. Caminham juntas, né? Para você ter uma ideia, o Corinthians vinha de sucesso, e o São Paulo vinha de um fracasso. Então, eu achei que ia dar, por isso que eu achei que ia dar Corinthians. Por isso, eu acho que esse paralelo, Michele, ele é relativo. Vai acontecer sempre. Então, isso é o futebol. Então, como o Zubeir já disse, olha, a gente engoliu o choro, a gente foi jogar. Isso aí. O Corinthians jogou mal, bem verdade. Os principais jogadores do Corinthians jogaram mal. E o São Paulo não estava jogando um partidaço. Não, deu brecha até para o Corinthians empatar no segundo tempo. Não, estou dizendo no começo do jogo. Bom, sim. No começo do jogo, o São Paulo não estava jogando partidaço. Só que o São Paulo aproveitou os erros do Corinthians bem para poder vencer o adversário. É isso aí. Essa que foi a dinâmica do jogo ontem. Então, acho que 2 jogadores a menos, o Corinthians, né, no caso, isso faz muita diferença no clássico. Principalmente, Michele, um time que está jogando mal.